Um arco inteiramente protagonizado por mulheres, entre elas uma mulher trans. Seria a Wanda a primeira personagem transexual das HQs mainstream? Será que esse arco envelheceu mal? O que o próprio Neil Gaiman tem a dizer sobre essa personagem? Então já aproveita, deixa um like maroto pra ajudar a gente, se inscreve no canal e solta a vinheta. Fala, peixinhos de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio, no Lendo Sandman desse mês falaremos sobre o sexto arco, Um Jogo de Você. Bom, essa foi uma das primeiras HQs que eu li inteiramente protagonizada por mulheres, e é muito curioso pensar, né, como a gente não se dá conta da ausência desse tipo de história até se deparar com uma. E aproveitando a temática, eu acho válido divulgar a campanha de Outubro Rosa da Biblioteca das Ancestrais. Durante todo o mês elas vão fazer um calendário de mesas de RPG só com mulheres e vão arrecadar doações para ONGs que combatem o câncer de mama. Vai ser uma programação muito legal, tô muito ansioso para ver, e muitas das nossas jogadoras aqui da Maré Geek vão fazer participação nessas mesas, então fiquem ligados. Bom, nesse arco nós reencontramos a Barbie, essa personagem que nós conhecemos lá no arco Casa de Bonecas, e aqui a gente descobre que aqueles acontecimentos geraram algumas sequelas nela, né? Ela diz que ela nunca mais sonhou, que faz muitos meses que ela não sonha, e isso provavelmente é devido ao colapso do vórtice que aconteceu naquele arco. A gente acompanha um sonho da Barbie, né, no Casa de Bonecas, em que a gente vê que ela tá meio que no mundo mágico, acompanhada de um cachorro gigante, que é o Martin 10 Ossos. Logo no início do arco a gente percebe então que esse mundo tá correndo um tipo de perigo, né? Tem um ser chamado o Cuco que quer de alguma forma dominar esse reino, e como a princesa Barbie ela não aparece nesse lugar há muito tempo, né? Eles estão preocupados. Então o Martin 10 Ossos ele vem pro nosso mundo tentar encontrar a Barbie e entregar pra ela uma joia mágica que é chamada de Porpentina. Uma joia que inclusive lembra bastante o rubi do Morpheus, né? Que ele destrói lá no início, no arco Prelúdios e Noturnos. A Barbie agora tá morando em Nova York, depois de ter terminado com seu namorado Ken, que agora tá namorando uma outra garota chamada Cindy. O que é muito engraçado porque teve uma linha de bonecas chamada Cindy, que era concorrente da Barbie também, né? Então é uma brincadeira que o autor faz também. Agora a Barbie tá passando por esse processo de se entender, né? De investigar a própria identidade e descobrir quem ela é. Nessa história, assim como em Casa de Bonecas, a gente tem esse grupo de personagens com um vasto universo dentro de si interagindo, né? Nesse prédio em que a Barbie mora, a gente tem a Hazel e a Foxglove, que são um casal vizinho. A gente tem a Wanda, que é a melhor amiga da Barbie, uma mulher trans. Tem a Tess, que é uma menina meio solitária, meio misteriosa. E o George, que é um vizinho meio esquisito, meio soturno. Na época, o Neil Gaiman sofreu bastante hate por ter colocado essa personagem numa posição meio que de protagonismo, né, dentro desse arco, porque é um arco que começou a ser publicado em novembro de 91, então é uma época em que a epidemia de HIV estava bem forte, e ele coloca aqui uma personagem transexual vivendo dignamente e saudável. Ela não está ligada à prostituição e nem é ultrasexualizada, ou seja, é uma representação que de alguma forma estava bem à frente do seu tempo. Era uma época em que a violência e discriminação contra a comunidade LGBTQIA+, estava mais forte do que nunca, né? Então a gente ter essa personagem ali é algo que gerou grandes tensões. Nessa personagem, o autor expõe e denuncia uma série de violências pelas quais a população trans passava e passa até os dias de hoje, né? Então eu sinto que os objetivos dele com a escrita dessa personagem estão bem mais ligadas à denúncia, né, e à tomada de consciência das pessoas cis sobre a importância de tratarmos essas pessoas com dignidade e respeito, do que propriamente construir um lugar seguro para as pessoas trans. Na HQ nós vemos o tempo inteiro essa personagem sendo deslegitimada e sofrendo todo tipo de abuso psicológico, e um spoiler agora sobre o fim do arco, ela morre no final, né? Então é uma reafirmação da violência pela qual essas pessoas passam, mas que para as pessoas cis são coisas que às vezes nunca nem passaram pela cabeça, né? Então é realmente uma chance de nós, pessoas cis, entendermos o que se passa com uma pessoa trans. E aí, pensando numa era pré-internet, em que essas vivências eram ainda mais invisibilizadas, uma história como essa seria a única oportunidade de muitas pessoas tomarem
tomarem contato com esse tipo de vivência, né, com uma vivência trans. Então é uma HQ que tinha um outro papel específico para uma época, né, uma época com muito menos difusão de informação, com muito mais ignorância. E então eu acho que tem um papel muito importante. O Neil Gaiman já fez alguns pronunciamentos bem legais a respeito disso, e ele afirma que o modo como a história se dá e ele escreve a Wanda é algo que fazia muito sentido pra ele na época, mas que ele entende que na ótica dos dias de hoje não faz mais sentido, e que com certeza se ele fosse escrever uma personagem como ela, se ele fosse escrever essa história hoje em dia, ele escreveria de uma forma completamente diferente. É muito legal também o posicionamento dele para com a nova série da Netflix, né, a adaptação que vai ser feita sobre Sandman, em que ele exige que hajam roteiristas trans, né, escrevendo essas histórias, esses episódios, porque essas pessoas têm muito mais propriedade, vivência e conhecimento para poderem construir um espaço seguro para a população trans do que qualquer autor ou autora cis. Isso é o mínimo? É o mínimo, mas é que a gente vive num mundo tão cagado que quando uma pessoa faz o mínimo a gente acha realmente louvável. Bom, voltando ao enredo do arco, a gente descobre então que o George, né, o vizinho esquisito, é um agente do Cuco. E ele tenta causar alguns pesadelos e sugar a vida das personagens, né, das nossas protagonistas, mas é impedido pela Tess, que nós descobrimos que é uma espécie de bruxa milenar. A sequência de pesadelos presente nesse arco, mais uma vez, é muito bem trabalhada, porque neles a gente vê traduzidas essas questões de identidade presentes em cada uma das personagens. Tem até uma citação desse arco muito boa, que é sobre o que é mais aterrorizante nos pesadelos, né? Elas dizem que o mais aterrorizante nos pesadelos é essa ideia de que é algo criado pela nossa própria cabeça, ou seja, como se nós estivéssemos nos traindo, porque são mundos malignos que existem dentro de nós e que também são quem nós somos. Quando a Tess então consegue impedir o plano do George e matá-lo, ela acorda todas as meninas e elas descobrem que a Barbie está numa espécie de transe, um sono profundo, e elas vão precisar entrar no mundo dos sonhos para ajudar a amiga. Para isso elas têm que se conectar com a lua e fazer um ritual que vai trazer a lua pra Terra, e elas vão usar desse caminho pra entrar no mundo dos sonhos. É um momento bem tenso pra Wanda, né, porque a Tessa ali meio que fala que a Wanda não pode passar por esse caminho, né, porque de alguma forma, por ela não ser uma mulher cis, ela não teria essa conexão com a lua, o que é bem problemático. Nessa segunda leitura ficou bem mais evidente pra mim que a Tessa ali é uma personagem que é escrita mesmo meio babaca, né? Ela se sente superior às outras mulheres, deslegitima, impõe um pouco a visão de mundo dela sobre elas em vários momentos. Com isso, o autor expõe algo que ele realmente queria criticar, que são essas vertentes mais radicais que excluem a transfeminilidade do sagrado feminino. Então a Tess, a Foxglove e a Hazel vão em direção ao mundo dos sonhos por esse caminho da lua, e a Wanda fica no apartamento cuidando do corpo adormecido da amiga. O fato de elas terem trazido a lua pra perto da Terra acaba gerando algumas alterações na maré também, que vai culminar em um imenso furacão que vai devastar Nova York. E isso acaba gerando também um momento em que uma mulher negra em situação de rua se refugia junto à Wanda no apartamento, e elas têm um diálogo muito bacana, que é mais um momento muito bonito em que duas mulheres se reconhecem dentro de suas vivências e se tratam com muito respeito e dignidade. É um diálogo que eu realmente gosto muito nesse arco. No mundo dos sonhos, a Barbie então vive uma jornada cruzando florestas encantadas até chegar ao seu destino. E são feitas várias referências ao Mágico de Oz, por exemplo, e a essas histórias infantis de jornadas feitas por meninas. Ela então encontra o Cuco, que é ninguém menos do que uma versão criança dela mesma. Os cucos são aves que não constroem ninhos. São uns bichinhos traiçoeiros que comem ou derrubam os ovos de ninhos de outras aves, né, muitas vezes espécies menores e mais vulneráveis, e deixam seus ovos no lugar para serem chocados e nutridos por essa nova família, essa família adotiva. E os bebês dos cucos também não são muito mais legais, eles também empurram seus irmãos adotivos para fora do ninho para que só sobrem eles ali. E a partir disso, Neil Gaiman faz mais uma metáfora muito legal aqui.
Essa garotinha simboliza esse sonho de muitos durante a infância de fugir para esses universos fantásticos, para de alguma forma suprir as vidas desinteressantes que levam. Quando a Barbie chega no covil do Cuco, a gente descobre que ele é o quarto da infância dela na Flórida, e a gente vê inclusive na estante alguns livros de fantasia, como os livros de Nárnia, Oz, Senhor dos Anéis, e descobre também que os bichinhos de pelúcia dela, as bonecas, são essas personagens com as quais ela interagiu durante todo esse tempo, né? O que me lembra bastante o Labirinto, a Magia do Tempo. Porque nesse filme, quando a gente olha pro quarto da Sarah, né, que é a protagonista, a gente vê esses personagens que apareceram ao longo da história dentro do labirinto. Tem até no espelho dela uma foto do David Bowie, que é a pessoa que interpreta o antagonista da história, né? Como se tudo aquilo viesse dessa grande imaginação dessa personagem, e aqui acontece a mesma coisa. Nessas fantasias que a Barbie criou na infância, ela imaginava realmente esse mundo em que ela era, na verdade, uma princesa, como se seus pais não fossem seus pais de verdade, mas pais adotivos, em que em algum momento ela ia conhecer os seus pais, que seriam muito mais interessantes, seriam reis e rainhas, e ela poderia, enfim, voar livremente, como um cuco. E o plano do Cuco é justamente matar a Barbie e destruir esse universo que tá ali para poder voar livremente por outros países encantados, por outros mundos fantasiosos incríveis. No desfecho nós temos então a aparição de Morpheus, que aparece mais como um deus ex machina para meio que concluir tudo aquilo, mas é muito curioso ver esse arco relativamente longo em que o Mestre do Sonhar mal aparece. A gente descobre que essa parte do sonhar foi criada pelo Morpheus há muito tempo, né, para uma antiga amante, e a Barbie ela realmente habitou aquele lugar, coloriu ele com vários personagens, mas não foi criado propriamente por ela. No mundo desperto, o furacão gerado pela manipulação da lua infelizmente mata a Wanda, e aí nós vemos mais um processo de violência ao qual ela é submetida. É uma cena muito triste, porque nela a gente tem contato com o modo como a família da Wanda deslegitimava e ainda deslegitima a identidade de gênero da filha, mas tem um momento muito simples e muito bonito, que é o que fecha esse arco, que é quando a Barbie vai, depois de todas as cerimônias, vai na lápide da Wanda e risca o nome escrito ali para escrever de batom Wanda. É um gesto muito simples, muito frágil, muito efêmero, mas que no final do dia faz toda a diferença. Porque pelo menos nos últimos momentos, né, nas últimas homenagens que a Wanda estava recebendo ali, ela teve alguém que a respeitava plenamente. É um final bem triste para a personagem, mas ele reflete mesmo esse desejo do autor de expor todas essas violências pelas quais as pessoas trans passavam na época e passam até hoje. Eu imagino que não tenha sido fácil para o Neil Gaiman conseguir aprovar isso, conseguir colocar esse tipo de personagem, então não é uma vivência que conseguiria ser recorrente na série, por mais que a gente tenha personagens tão binárias e etc. Então, por isso que eu entendo essa vontade de trabalhar tudo que ele consegue dentro desse universo que é a Wanda, né? Que é uma personagem, e não diluir isso em várias outras personagens. De qualquer maneira, essa não é a última vez que nós vemos a Wanda. A Barbie tem um sonho com a amiga, onde ela vê a Wanda lado a lado com a Morte, que é o ser mais poderoso da mitologia do Neil Gaiman. E a Morte a respeita e legitima, e a Barbie até comenta que ela nunca viu a amiga tão linda, né? Então parece que a Wanda, afinal de contas, né, no pós-vida conseguiu se realizar plenamente e ser respeitada, né? Ela parece realmente muito feliz naquele momento, porque nesse mundo criado por Neil Gaiman, a morte nunca é um fim, né? Ela é só um ponto de partida para algo que a gente não sabe o que é, mas é algo. E a Wanda parecia muito segura para partir para essa próxima etapa da existência dela. Eu acho bonito nesse arco que nós vemos todas essas personagens de alguma forma lidando com a própria identidade, né? A Barbie, por exemplo, desde o início, como ela não sonha mais, a gente vê que ela faz uma série de maquiagens no próprio rosto para tentar se afirmar e se entender perante as outras pessoas. E é muito legal porque a primeira maquiagem que ela faz no arco é a de um tabuleiro de xadrez que ela faz no rosto, e ela diz que ela é um tabuleiro de xadrez. E ao longo do arco isso se comprova, né? Porque a Barbie passa a ser quase um terreno e um assunto pelo qual essas outras mulheres irão orbitar e pensar
para poderem se rever e entender a própria identidade. Essas personagens ainda reaparecerão em arcos futuros, e é muito legal porque isso reforça essa ideia que o Neil Gaiman trabalha tão bem, de que todas as pessoas são universos vastíssimos a serem ouvidos, ou seja, todos são protagonistas em algum momento, né? Todo mundo tem alguma história interessante e instigante a ser ouvida. Enfim, chegamos ao fim de mais um arco de Sandman. Foi uma experiência muito maravilhosa reler esse arco, que é o meu arco favorito. Eu consegui entender muito mais camadas que o autor coloca e consegui revisitar essa personagem riquíssima que é a Wanda e que eu gosto muito. Pela minha pesquisa, ela foi a primeira personagem trans em papel de destaque nas HQs mainstream. Ela abriu espaço para que no futuro aparecessem outras, né? A gente tem, por exemplo, a Coágula, que vai aparecer na Patrulha do Destino em meados de 93, entre outras, mas infelizmente são poucas, né? São pouquíssimas personagens e quase nunca num papel de tanto destaque. É muito necessário que a gente tenha cada vez mais esse tipo de vivência retratado nos quadrinhos mainstream. Aqui no canal a gente já fez algumas resenhas sobre autoras e personagens trans que aparecem em algumas HQs brasileiras, então recomendo muito que vocês conheçam e vamos torcer para que a gente possa ter cada vez mais heróis e heroínas trans para poder povoar o nosso imaginário. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em curtir aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e se inscreve aqui no canal da Mara Geek para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até semana que vem. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e se inscreve aqui no canal da Mara Geek para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até semana que vem.